Irmãos, a graça e a paz, amém? Estamos durante os cultos da tarde e noite, já esse é o terceiro domingo, estudando uma série de pregações sobre esse tema aí, avivando o coração, restaurando a cidade. Não sei quem tem acompanhado aqui aos domingos, sei que todos os domingos eu vejo algumas pessoas novas e também algumas pessoas que têm acompanhado e têm comentado como tem sido bênção para você, que tem sido bênção para mim também. O desafio que eu e Léo a gente tem assumido diante de Deus é expor esse tema a partir de alguns livros da Bíblia que se encontram num período histórico lá no Antigo Testamento bem interessante, que é o período pós-cativeiro babilônico. Com certeza que se você tem acompanhado a série, as pregações, e isso tem levado você a, em casa, abrir o texto bíblico e estudar e perceber Deus agindo naquele momento da história, como por exemplo, nós estudamos semana passada o livro de Esdras e pedimos para os irmãos lerem, se pudessem, em casa durante a semana. Hoje a gente vai olhar para o livro de Ageu, se você quiser já abrir, que é um livro pequeno, tem apenas 2 capítulos. Nós vamos ler o capítulo 2, mas você de repente, durante a semana, pode ser despertado a querer estudar sobre esse assunto, e eu quero lançar mais um desafio. Durante a semana você lê o livro de Zacarias. Ageu você vai ler praticamente 50% hoje, porque ele só tem 2 capítulos, é um livro breve que o profeta escreveu, mas logo depois de Ageu, você tem o livro de Zacarias, que é um livro de 14 capítulos, mas relativamente pequeno. O livro de Zacarias, profeta que viveu mais ou menos nessa mesma época do profeta Ageu. O profeta Ageu você vai encontrar fácil na sua Bíblia, se você for para Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, e voltar um pouquinho, na ordem decrescente, você vai encontrar Malaquias, Zacarias e Ageu. Profeta Ageu, capítulo 2, nós vamos ler esse texto maravilhoso, algumas profecias que o Senhor deu ao profeta de Deus, profeta Ageu, que estava ali em Jerusalém, falando a palavra do Senhor. Vamos ler o texto, irmãos? Diz assim: no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, todos nós, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, você pode ler comigo esse finalzinho aí? O meu habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Você pode ler comigo o verso 9? A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a Shalom, diz o Senhor dos exércitos. Ao 24º dia, continuando, no mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: sim, ela ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim esta nação na minha presença, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas, desde este dia, o que, irmãos? Vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Leia comigo, por favor, o finalzinho. Ele diz: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como o quê? Dos exércitos. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, nós lemos aqui a Tua palavra. Nós lemos profecias que o Senhor falou por intermédio de Ageu. É a voz do Senhor que não estava se referindo somente àquele momento da história de Israel, mas estava se referindo a nós que somos o Teu Israel, a igreja, aqueles lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, Senhor, eu te peço que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração. Ilumine, Senhor, com o Teu Espírito e traga a salvação, traga a restauração, traga o poder do Senhor sobre nós. Que o Teu poder, Senhor, seja mais forte, maior e prevaleça, Senhor, sobre a nossa fraqueza. Que o Senhor nos abençoe. Nós te oramos, Senhor, e te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos, à medida que olhamos para Esdras, Neemias, Jeremias, agora Ageu, tentado dar uma simplificada, ou melhor dizendo, a tentar relacionar as coisas que nós estamos lendo na Bíblia a contextos que estão ao nosso redor e que muitas vezes nos ajudam a entender textos como esse, por exemplo, em que a gente leu tantos nomes difíceis, tantas datas, lugares, palavras difíceis do profeta Ageu, e naturalmente a gente vai lendo a Bíblia e vai passando e nem vai percebendo que de fato a palavra, a riqueza que o texto bíblico quer trazer para a gente. E o livro de Ageu é um desses livros riquíssimos no seu conteúdo, cheio da graça de Deus e com um convite, uma convocação maravilhosa que não estava falando somente a respeito daquele povo de Israel que viveu
após o cativeiro babilônico. Esse cativeiro foi um cativeiro de 70 anos. Nós já temos falado aqui. A nação de Israel, ela foi dividida em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte já não existia há muito tempo, porque ele foi tomado pelo Império da Assíria. O Reino do Sul, que é o Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, foi tomada pelo Império Babilônico, através do rei Nabucodonosor. Você vai ler isso em Jeremias, você vai ler isso em 2 Reis, nos últimos capítulos, você vai ler isso em Ezequiel, falando sobre esse momento, e também Daniel, que viveu dentro do cativeiro babilônico. Tivemos agora há pouco uma série estudando sobre Daniel aqui na igreja. Então, o Nabucodonosor entrou e destruiu toda Judá e toda Jerusalém. Mas a gente, quando lê a Bíblia, parece que a imagem ela não passa direito na nossa cabeça. Eu quero tentar mostrar para você exatamente o que aconteceu e exatamente o que estava acontecendo agora, 70 anos depois do cativeiro, quando o povo já tinha passado os 70 anos na Babilônia. Estima-se aí os historiadores e teólogos que aproximadamente 100 mil pessoas saíram de Judá, saíram de Jerusalém para morar na Babilônia. E nesse projeto, nesse processo em que Jerusalém ficou em caos, porque o seu templo, o grande templo de Salomão, fora destruído completamente, o palácio do rei fora destruído, as casas foram queimadas, os homens daquela cidade foram mortos pelo exército da Babilônia e muitos outros foram levados em algumas viagens, alguns processos que aconteceram de exílio, que eles eram levados de Jerusalém até a Babilônia, aproximadamente 1.100 a 1.300 quilômetros, andando amarrados pelas pernas e pelos braços, recebendo chibatada daquele exército babilônico cruel, e se lembrando e tendo na sua memória a cabeça daqueles homens, daqueles líderes que foram cortados lá em Jerusalém, como fazia Nabucodonosor, trazendo vergonha ao rei, trazendo vergonha aos líderes, ao exército daquela nação que era inimiga, subjugando completamente e trazendo sobre ela um caos tão terrível que Jeremias escreve as Lamentações, olhando para aquele cenário de caos, lamentando e chorando na presença de Deus, mas também clamando ao Senhor e buscando esperança que vem de Deus. Aí aquele versículo que é o mais conhecido de Lamentações, quero trazer o quê? A memória, aquilo que me dá esperança. Passamos 70 anos. A chegada desse povo à Babilônia foi terrível. Mas com os anos foram se passando, os anos que foram se passando, as coisas mudaram. Mudaram porque a maneira de governar na Babilônia era o seguinte, e a maneira não só de governar dentro da Babilônia, mas também a palavra que eles receberam do profeta Jeremias, lá no capítulo 29 de Jeremias, era o seguinte: trabalhem, se envolvam com a terra, orem pela terra, se houver paz na terra, vocês terão paz, se envolvam, casem, busquem a Deus e vivam na terra, trabalhem no campo, se desenvolvam aí no cativeiro babilônico. E foi exatamente isso que aconteceu. Estamos 70 anos depois, há muito mais de 100 mil judeus vivendo na Babilônia, muito mais. Os judeus, eles prosperavam nesse sentido por onde passavam, e depois de 70 anos, o cenário na Babilônia não é mais um cenário daqueles que chegaram com as algemas, presos e apanhando, mas o cenário na Babilônia é daqueles que agora estão prosperando, tanto que o projeto de voltar, olha pessoal, vamos voltar agora para a nossa casa, a gente vai reconstruir Recife, não existe mais. Talvez você conheça alguém que em algum período anterior foi trabalhar em São Paulo, aqui do Nordeste. Como eu conheço uma pessoa assim, e ela ama o Nordeste, adora, é bom demais a comida do Nordeste, não é, mano? Você conhece o que eu estou falando, mas não volta para o Nordeste, porque fez a vida lá em São Paulo. Talvez você conheça alguém que fez isso nos Estados Unidos, foi para lá, ama o Nordeste, ama a cidade de Recife. Quando volta é aquela choradeira, quando vai embora no aeroporto é aquela choradeira, mas não quer voltar mais porque fez a vida lá. É assim que está esse povo na Babilônia. E agora um outro império, o Império Medo-Persa, está dizendo assim: vocês podem voltar, na figura do rei Ciro, vocês podem voltar,
vocês vão continuar respondendo a mim, eu continuo governando sobre vocês, mas vocês podem voltar, e voltando vocês vão reconstruir o templo, vocês vão reconstruir a cidade. Depois, com o rei Artaxerxes, lá em Neemias, o mandato é para reconstruir as muralhas de Jerusalém, a defesa daquela terra. Vocês vão refazer a vida. E olha só, pouca gente voltou. Estima-se aí que aproximadamente 30 a 50 mil pessoas voltaram para Jerusalém, mas bem mais do que o dobro ficaram na Babilônia e não quiseram voltar com esse projeto da reconstrução da casa e reconstrução da vida e da cidade. Quando eles voltam, o que eles encontram em Jerusalém é um caos. São casas derribadas, templo derribado, a vida uma pobreza só, a miséria ainda fazendo parte daquela terra, há alguns camponeses trabalhando e tentando existir ou sobreviver através do trabalho da terra, do cultivo. Quando eles voltam, o que eles encontram é um caos terrível lá em Jerusalém. E é aí que você vai encontrar alguns livros da Bíblia, que eu quis colocar num gráficozinho, para ver se melhora o nosso entendimento quando a gente for ler esses livros. Você vai encontrar na Bíblia, nesse contexto, o livro de Ageu, o livro de Zacarias, o livro de Esté, o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Malaquias. Aqui ele está numa ordem no qual como eles foram escritos a partir de uma perspectiva cronológica. Não sei se você costuma anotar ou escrever pregação, mas esse é um bom esboço para você, quando for ler esses livros, saber exatamente em que ordem eles estão escritos. Ageu é o primeiro profeta aqui dessa época, assim como Zacarias. Você vai ver, por exemplo, o livro de Esté, que foi escrito um pouco depois, já não mais com o rei Ciro, já com o rei Xerxes, lá o Medo-Persa, outro contexto. Aí você vai ver também que o livro de Esdras, como nós estudamos aqui semana passada, ele vai fazer uma reconstrução histórica, desde o decreto de Ciro até a construção e a finalização do templo, no qual há uma dedicação, há um avivamento, uma volta, um retorno a se buscar ao Senhor. 25 anos depois, você vai acompanhar o livro de Neemias, e um pouco depois, a última profecia da Bíblia, que é o livro de Malaquias. Você vai ver nesse mesmo período o livro de 1ª e 2ª Crônicas, porque ele foi escrito por Esdras. Eu acho um livro maravilhoso para a gente estudar na Bíblia, porque é como se Esdras estivesse diante desse povo. Presta atenção nessa figura, porque Esdras está diante do povo que voltou da Babilônia e está querendo reconstruir a cidade, a terra. E ele está recontando, através de 1ª e 2ª Crônicas, a história do povo de Israel, a história da aliança de Deus com aquela terra. E é um livro maravilhoso, porque ele vai contando a partir dos reis, como Deus foi misericordioso, como Deus foi gracioso, como Deus perpetuou a sua aliança, ao mesmo tempo em que Deus trouxe o juízo. Deus pesou a mão quando o nosso coração se apartou dele e decidiu caminhar por caminhos de adultério, de idolatria, de perversão e de tantos outros pecados que há denúncias lá contra o povo de Israel. Estamos no livro de Ageu. Ageu, no capítulo 2 que nós lemos, há uma profecia muito forte. Ele diz assim: farei abalar a todas as nações. Você leu isso no versículo 7. Você pode olhar de novo, por favor? Você pode ler comigo? Versículo 7. Como diz? Farei... Está fraco. Vamos de novo. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Presta atenção nesse contexto que Ageu está voltando a Jerusalém. Fiquei pensando, vou trazer umas imagens de uma cidade destruída. Essa cidade, ela é fictícia, porque se você coloca no Google para pesquisar retorno, Babilônia, Jerusalém, naquela época, só vai aparecer imagens de desenho animado, tentando contar isso para as crianças. Mas esse foi mais ou menos o quadro do cativeiro babilônico 70 anos atrás. Fogo e destruição na cidade santa, em Jerusalém,
que ela não é o sinônimo aqui daquela terra física, mas ela simboliza em toda a Bíblia, a gente tem falado sobre isso, porque Recife representa também essa Jerusalém, e ela representa a restauração que Deus fará de uma vez por todas, quando Jesus voltar. Mas o fato é que, como cristãos, como povo de Deus, com o coração avivado, cheio de Deus, nós somos chamados a construir ou a reconstruir essa terra, essa cidade que é a nossa cidade, é Recife, é a nossa Jerusalém, para a glória de Deus. E Recife, embora esteja cheio de prédios, cheio de iluminação, cheio de construções, mas parece que Recife continua um caos espiritual, um caos moral, um caos político, um caos social, e você com certeza convive ao redor desse caos, com pessoas que vivem nesse caos, que embora esteja envolto a uma prosperidade econômica ou a uma situação econômica difícil, o caos está instalado no coração, a violência ao nosso redor é tamanha, o pânico, a morte, o medo, as inseguranças todas que nos rodeiam. Essa é a terra, essa é a cidade que nós moramos, e é para aí que Deus chamou a gente. Você tem acompanhado com certeza a crise que há no mundo com os refugiados. A gente não tem ideia do que é esse negócio. A gente não está vivendo isso perto da gente, e a gente não está dentro dessa cidade que está sendo destruída pelo Estado Islâmico. Mas é mais ou menos esse quadro aí caótico que a gente pode imaginar. Não sei se você já presenciou, mas uma vez quando eu estava numa viagem missionária ao sertão, me lembro, foi em 2004, houve uma chuva muito forte no sertão. Estávamos lá numa viagem de um mês, num vilarejo chamado Feitoria, e perto dali soubemos que a chuva foi tão forte que tinha derrubado as casas, e as pessoas daquele vilarejo estavam tudo hospedada ou guardada em uma escola pública. Eu não lembro exatamente o nome da cidade qual foi. Eu lembro que ficava perto, talvez 50, 100 quilômetros de onde nós estávamos, e eu, junto com aquele grupo, a gente foi visitar as cidades, duas cidades que haviam sido destruídas pela chuva. Imagine que eu estava ali conversando com um rapaz, sendo aqui era a minha casa, e estava mostrando mais ou menos isso aí. Aqui era onde eu morava, mas só havia escombros naquela terra. Imagine que hoje tem esse povo que tem sido perseguido pelo Estado Islâmico, tem chegado até a Europa. Não sei se você tem acompanhado os números, mas aproximadamente 1,5 milhão de refugiados na Europa. Pouco mais de 1,5 milhão de refugiados na Europa. Na Síria, há 5 milhões de refugiados. Nem todos estão na Europa, mas há 5 milhões de sírios que não estão vivendo na sua terra. Queria que você imaginasse isso. 5 milhões de recifenses que não poderiam mais viver em Recife. E você sabe que por onde a gente for, se você é um cidadão daqui dessa terra, por onde a gente for, por onde a gente andar, parece que é um negócio na nossa raiz, diz pra gente que a gente é daqui, a gente é de Recife. A gente pode ir morar em outro lugar, mas há algo na gente dizendo que nós somos dessa terra. Há 5 milhões fora, e na Europa há 1,5 milhão de pessoas que estão vivendo em uma situação de refugiados. Você tem visto a imagem de pessoas chegando à Europa pelo mar Mediterrâneo, morrendo, exércitos indo lá socorrer, crianças mortas à beira-mar, gente que está acampando pela terra porque não tem onde morar, uma jornalista que colocou o pé para aquelas mulheres, para aquele pai com uma criança cair, porque não aceitava esses refugiados. Esse povo está chegando na Babilônia e está sem terra. Mas você imagine que daqui a 70 anos, imagine que sejamos nós, seríamos nós esse povo, estamos chegando na Europa para reconstruir, para reviver, renascer, restaurar a nossa vida, a nossa família. Mas deixamos para trás a nossa casa, deixamos para trás os nossos bens, deixamos para trás o nosso negócio, a nossa terra, deixamos para trás até familiares nossos que morreram por causa do exército da Babilônia ou do exército do Estado Islâmico. Chegamos na Europa, daqui a 70 anos nós teremos um chamado para voltar à terra e reconstruir a terra. Essas crianças, daqui a 70 anos, a gente está falando desse povo aqui,
Crianças que chegaram à Babilônia, crianças ainda, jovens, que reconstruindo e refazendo a terra, 70 anos depois, estão alguns idosos, alguns com dificuldade naquela caminhada toda até lá, e quando chegam lá, são chamados por Deus a reconstruir a terra, a reconstruir o templo, a reconstruir aquela cidade. É sobre isso que a gente está falando, é sobre esse ponto, é isso, exatamente isso que está acontecendo nessa história bíblica aí. Essas crianças hoje, daqui a 70 anos, sendo convidadas, convocadas pelo próprio Deus para reconstruir a sua terra, para reconstruir a sua nação, e a gente para reconstruir Recife, lugar no qual a gente mora. E aí voltamos 70 anos depois, o que nós encontramos são escombros. Escombros, pobreza, miséria. Talvez alguns quando voltaram, dizem, rapaz, não devia ter voltado, fiz uma escolha errada. A vida estava muito boa na Babilônia. O Império Medo-Persa, embora seja cruel nas suas guerras, mas com aqueles que estão subjugados, é uma bênção. Pensa uma turma boa, eles são tranquilos. Se você fizer o que eles querem, você vai crescer, você vai prosperar. Voltamos, estamos agora em cima dos escombros. O chamado de Deus é para reconstruir o templo. O que acontece no início aí do profeta Ageu, você vai ver em Esdras, aquela primeira parte de Esdras, do capítulo 1 ao capítulo 6. É que quando o povo volta para Jerusalém, eles começam a obra e estabelecem as bases do templo. Diz lá em Esdras que algumas pessoas riam e estavam felizes com o que Deus estava fazendo. Alguns que nem tinham nascido lá e nem sabiam direito a história do seu povo, da sua terra, nem tinham visto o glorioso templo de Salomão. Mas aqueles que tinham visto, ou seja, essas crianças que saíram de Jerusalém pelo cativeiro babilônico, e agora estavam voltando, quando olhavam para as bases daquele templo, choravam, e tristes, porque diziam que aquele templo não chegava nem aos pés, nem ao chinelo do grande templo de Salomão. E quando eles lançam as bases do templo, o Ageu capítulo 1 vai falar exatamente isso. Eles desanimam. Há uma forte perseguição lá dentro de Jerusalém. Esdras conta como isso aconteceu. E eles param de construir. Desanimam completamente. A obra para por aproximadamente 17 a 18 anos. Você entendeu aí, não foi? Quase 20 anos. A obra do templo está parada. E diz Ageu capítulo 1, a pergunta ou a confrontação, a palavra de Ageu é: porque a casa de vocês está tão bonita, está tão bem construída, com tanto carinho, com tanto zelo, com tanta dedicação, a casa de você está assim apainelada, toda organizada, a vida melhorou aqui em Jerusalém, as coisas estão melhorando economicamente, socialmente, os sonhos, os relacionamentos, a perspectiva de uma reconstrução, as coisas estão melhorando na casa de vocês, na vida de vocês, mas o templo do Senhor permanece em ruínas. É essa a palavra de Ageu, capítulo 1. O templo permanece em ruínas. O povo que foi chamado a reconstruir, após estabelecer as bases do templo, passa cada um a cuidar da sua própria vida. Como nós fazemos aqui em Recife. Cuidamos da nossa própria vida, da nossa economia, da nossa prosperidade, dos nossos estudos, dos nossos interesses. Cuidamos da nossa vida. Exatamente isso que está acontecendo ali. A base está construída, mas já se passaram quase 20 anos e o templo não foi reconstruído. No entanto, quando a gente vai ler Ageu e pode pensar e aplicar de uma forma errada. Você pode pensar que a gente está estudando isso porque a gente quer ver você, que é membro da Igreja Presbiteriana das Graças, trabalhando na igreja. Você pode pensar, não, ele está falando isso
porque quer ver o membro da igreja trabalhando, colocando a mão na massa para fazer uma reforma na casa que nós compramos aqui atrás. Não, ele está falando isso para fazer com que a gente todos aqui, passemos a trabalhar mais e nos empenharmos mais pela igreja. Felizmente, ainda no nosso imaginário cristão, quando falamos em casa, falamos em templo, nos remetemos ainda a esse templo aqui bonito, que foi construído com oferta, com trabalho, com envolvimento de membros dessa igreja aqui há anos atrás. O fato é que o templo que foi reconstruído ali em Ageu, quando ele foi reconstruído e inaugurado e dedicado ao Senhor, há uma palavra sobre esse templo que ela se aplica a nós, e ela aplica exatamente o que significa o templo em nós, porque diz lá a palavra de Ageu, que a glória do segundo templo seria maior que a glória do primeiro templo. Você pode repetir comigo isso? A glória do segundo templo, vamos lá? Será maior que a glória do primeiro templo. E que templo é esse? Que templo é esse? Que segundo templo é esse? Imagine você. A devastação chegou em Recife e destruiu essa igreja. Não tem mais nada. Só tem escombros. Não tem mais cruz, não tem mais telão, não tem mais esse teto aqui bonito, não tem mais nada. E Fubá diz: vamos reconstruir. E a gente vai, reconstrói. E quando reconstrói, o conselho da igreja senta todo mundo diz assim: a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. Só que quando reconstruiu, algumas pessoas estão olhando e dizendo: não é tão bonito quanto o primeiro. É isso que estava acontecendo lá. Não é tão bonito não. Não é tão organizado. O primeiro templo era muito melhor. Era muito mais confortável. O ar-condicionado funcionava muito bem. O som. Tinha um telão tão maravilhoso, bonito. Tinha um acolchoado no banco, que eu nunca vi em igreja nenhuma. Você senta, está confortável. Olha, tem um tapete vermelho. Olha, está totalmente diferente. Não tem nada a ver. Eu acho que eu nem vou mais para aquela igreja. Enquanto o povo está dizendo assim: o primeiro templo é maior, é melhor, é mais bonito, chorando quando viram aquele segundo templo, o profeta está dizendo assim: a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro templo. Que glória é essa do segundo templo, irmão? Que glória é essa? Será que é o templo de Salomão, lá em São Paulo, no Brás? Será que é? Quando o Edir Macedo decidiu construir, que ele chama o templo de Salomão, na verdade é esse templo que foi reformado por Herodes, 27 anos mais ou menos antes de Cristo, e tornado um templo mais bonito, mais esbelto na época de Jesus. Mas é esse templo de Ageu que foi restaurado, ou melhor, reformado, ampliado por Herodes, um pouco antes do nascimento de Jesus, que o Edir Macedo construiu lá no Brás. Eu passei na frente, é uma coisa assim, majestosa mesmo, parece um palácio, totalmente diferente do arredor daquele bairro, daquela região. Será que é esse templo aí? Será que é essa terra? É sobre isso que Ageu está falando, porque você sabe, Ageu não está falando sobre um templo que é físico, porque a Bíblia revela para nós que o templo e a habitação do Espírito de Deus, ela não é na parede desse templo, ela não é nas estruturas desse templo e de nenhum outro de outra denominação, mas o templo do Espírito somos nós. Casa de Deus sou eu e você juntos, habitando nessa terra chamada Recife. Você imagine que Deus, sendo Ele o grande eu sou, que não precisava de mim, não precisava de você, decidiu criar o ser humano à sua imagem e semelhança, e decidiu ali no Jardim do Éden habitar junto com ele, visitá-lo na viração do dia, ter um relacionamento com aquele homem e aquela mulher, com Adão e Eva. Você imagine que na história bíblica do Antigo Testamento, após a queda, você vai ver Deus continuamente se revelando ao seu povo, Deus continuamente vindo à terra, fazendo aliança com o povo de Israel, com alguns homens no Antigo Testamento.
chamando eles a construírem primeiramente um tabernáculo que seria móvel durante aquela peregrinação pelo deserto, chamando Davi para reconstruir, ou melhor, Salomão para reconstruir o templo que Davi tanto sonhou com ele. O templo está lá construído, tem uma arca que é chamada Arca da Aliança, que aqui em Ageu ela foi perdida. E aquele templo, ele simbolizava a presença de Deus, a presença gloriosa de Deus. Diz que quando o sumo sacerdote entrava, ou quando Moisés entrava no tabernáculo, ou quando o culto, a adoração acontecia, muitas vezes Deus se manifestava de uma forma tão grande, tão gloriosa, que o povo se prostrava em adoração, em choro, em louvor, em adoração profunda, porque Deus estava se revelando naquele templo. Mas o fato é que esse templo aí, ele foi destruído. E o fato é que quando Jesus veio, Jesus é o próprio templo, porque Ele é o próprio Deus habitando na terra. E Ele não habitou em tijolos, Ele não veio em forma de tijolo, nem em forma de robô, nem em forma de alguma coisa virtual, mas Jesus veio de carne e osso. E enquanto Jesus estava pregando e ensinando o Evangelho do Reino, em carne e osso, dizendo para nós que enviaria o Espírito, e esse Espírito que Ele enviaria para habitar dentro de nós, seria a sua própria pessoa, a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, habitando em nós, para sermos enviados pelo Espírito, com o Espírito, no Espírito, através do Espírito, a essa terra. É por isso que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 6. Você pode anotar de repente alguns textos para você estudar sobre isso durante a semana. Eu lhe indicaria 1 Coríntios capítulo 6, Efésios capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2 também. Em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz que nós somos o santuário de Deus nessa terra. Templo de Deus. Deus resolveu tabernacular, Deus resolveu habitar na terra em nós, irmãos. Mas com isso eu não estou dizendo para você que você sozinho é igreja, porque ao mesmo tempo em que Deus veio habitar em mim, e Deus habita na terra através de mim, em mim pelo seu Espírito, isso não me constitui igreja e corpo de Cristo sozinho. Essa é uma grande mentira que as igrejas emergentes, os sem igreja, têm divulgado por aí, inclusive aqui em Recife. Nós somos juntos o povo de Deus, mas Deus resolveu habitar em nós, porque habitando em nós, Ele se revelaria a esse mundo, e se revelaria, porque habitando em nós, Ele está entrando nos ônibus aqui de Recife, porque habitando em nós, Ele está entrando nos hospitais aqui de Recife, porque habitando em nós, Ele está entrando na prefeitura aqui de Recife, porque habitando em nós, Ele está entrando nas escolas aqui de Recife, Ele está entrando nos condomínios e prédios e casas aqui de Recife, porque habitando em nós, Ele está entrando em escritórios, em consultórios, em caminhos, em projetos, em coisas que nós fazemos parte aqui de Recife. Habitando em nós, com essa glória, que é a glória do segundo templo, é a glória de Cristo habitando em nós nessa terra. Por isso que Ele diz: farei abalar a todas as nações. Porque aquele templo, que era o segundo templo, ele não era tão bonito. Ele não tinha nada para abalar as nações. Mas o templo, aquele que encarnou a redenção, aquele que é de verdade o segundo templo, cheio de glória, esse que é Jesus Cristo, Ele veio e com o seu evangelho, com a cruz, com a pregação, com o reino de Deus, fez abalar a todas as nações da terra. E imagine só como é e qual é o projeto de Deus para fazer abalar a todas as nações da terra, se não nos enviar, quando Ele diz que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar a todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa é a proclamação do Evangelho, é esse Cristo, é essa glória, que é a glória de Deus habitando na terra em nós. Quando a gente ouve falar de glória de Deus, a gente fica imaginando um bocado de coisa, né?
E parece que fica um conceito tão etéreo que a gente não consegue assim, o que é a glória de Deus? As pessoas dizem assim: a gente vive, deve trabalhar para o quê? Para a glória de... Paulo falou, quer comais, quer bebais. Ou seja, as coisas mais básicas que todos nós fazemos. Se comer e beber é a coisa mais básica, nossa necessidade. A gente precisa de água, a gente precisa comer. Se a coisa mais básica a gente faz para a glória de Deus, imagine as outras coisas, não é não? Aí Paulo diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo, tudo, absolutamente tudo para a glória de Deus. Mas como assim eu vou fazer tudo para a glória de Deus? Será que eu tenho que, todo projeto que eu for fazer, eu tenho que pregar um adesivo, eu tenho que entregar um folheto? Será que eu tenho que colocar na fachada da minha loja, Deus é fiel, alguma coisa? Será que eu tenho que colocar um adesivo no meu carro para dizer que ele foi para a glória de Deus, do tipo assim, quando Deus quer? Amém? Quando Deus quer é assim, você comprou seu BMW. Será que eu preciso colocar um adesivo? Ou fazer alguma coisa para que aquilo seja para a glória de Deus, pregar, entregar, copiar, sei lá. O que é que eu preciso fazer? Porque no dia a dia a gente está vivendo. Eu estou dando aula na escola de um assunto que não é a Bíblia. E como é que eu vou dar aula para a glória de Deus? Eu estou trabalhando no escritório, um projeto que não tem nem o nome de Jesus naquele projeto, não tem Deus. Mas como é que aquele negócio pode trazer glória de Deus? E a gente nessa nossa vida, na nossa caminhada, começa a pensar que é impossível viver para a glória de Deus. E só é possível viver para a glória de Deus o pastor e o missionário. Porque ele é aquele que deixou tudo para viver para a glória de Deus. Eu não consigo viver para a glória de Deus. Só que isso é uma teologia errada. E não é a teologia que a Ageu está falando aqui. Essa não é a teologia que os profetas estão falando. Até mesmo porque ele se refere a Zorobabel, que era o governante lá de Jerusalém, que era da linhagem de Davi e que foi ascendente de Jesus, que você vai ver lá em Mateus capítulo 1, versículo 12 e 13, que aparece o nome dele, Zorobabel. Eu estava falando também a Josué, que era um sumo sacerdote, mas Ageu está falando também, não somente aos líderes, mas também a todo o povo, o mesmo conteúdo, a mesma profecia, de que o meu Espírito habitará no meio de vós. E a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. É para todo o povo que ele está falando isso. É para nós. Mas a glória de Deus, ela está em nós, sendo nós a habitação de Deus, casa de Deus nessa terra. De que maneira? Paulo fala, nós somos santuários do Espírito. Glorificai a Deus no vosso corpo. Não use o vosso corpo para a depravação, para a imoralidade, porque Deus habita em você. É isso que Paulo fala lá. Paulo fala em Efésios capítulo 2 que nós somos casa viva de Deus, pedras que vivem nessa terra, como pedras vivas, andando, construindo, restaurando a terra aqui na cidade. Pedro fala dessa mesma forma lá em 1 Pedro capítulo 2, nós somos essas pedras que estão sobre a pedra que é angular, que é Cristo, restaurando a terra. Mas como fazer isso para a glória de Deus? Se é você, irmão, se a glória de Deus habita em você pelo Espírito, é possível ela tomar tanto a nossa vida, que não exista nenhuma área, nenhum centímetro quadrado do nosso envolvimento com essa terra, que não glorifique a Deus. Nenhum espaço no meu coração, por mais pecador, por mais perdido que seja, que não traga glória, honra ao nome do Senhor. Mas isso não diz respeito ao que a gente vai fazer, não é respeito à coisa que eu vou fazer, que eu tenho que fazer, de respeito ao meu coração, ao quanto o meu coração está curvado em adoração, em entrega ao Senhor. Isso não diz respeito da qualidade da obra, se é um templo, se é uma muralha, se é um prédio, se é um aplicativo de celular, se é uma faxina numa casa. Não diz respeito ao tipo da coisa que eu vou fazer, mas o quanto o meu coração está curvado diante de Deus, clamando e querendo a manifestação da glória de Deus aqui na terra. É sobre isso que Ageu está falando. Por isso que na continuação do texto, a partir do versículo mais ou menos 11,
até o 19, de Ageu capítulo 2, a partir do versículo 10 até o versículo 19. Ageu, de uma forma um pouco difícil da gente entender, porque ele vai falando assim: se uma pessoa estiver imunda, tocar na oferta, ela vai ficar imunda. Diz, vai ficar imunda. Se ela não estiver imunda, tocar, vai ficar, não vai ficar. A gente lê aquilo, não está entendendo. O que Ageu está falando é o seguinte: tudo bem, está o templo aí construído, a gente está dedicando ao Senhor. Esdras vai falar que foi uma festa linda, adoração, louvor, consagração. Mas irmãos, se a nossa vida estiver imunda, se o nosso coração estiver imundo, de que adianta a gente construir templo? De que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A nossa alma. Jesus não estava falando ali sobre a vida após a morte, não. De que adianta se ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma? Está falando da vida eterna que é hoje. O que a gente está falando é de que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, de que adianta a gente construir esse templo maravilhoso, reconstruir Jerusalém, reconstruir Recife, a prosperidade econômica chegar até nós, a Shalom, a paz chegar até nós, vivermos em Recife sem medo de ser assaltado, um celular na mão, à noite, de dia, qualquer horário, sem medo nenhum de um mal nos acontecer. De que adianta não termos desempregados? De que adianta termos negócios abertos, prosperando, igrejas prosperando, crescendo em número? De que adianta tudo isso se a nossa vida está imunda? É isso que a gente está falando. Se o nosso coração está podre, apodrecido por dentro, por causa de pecados, por causa de carne, por causa de caminhos e descaminhos da nossa alma, em que a gente prefere se curvar a uma divindade, a um ídolo, a qualquer coisa, até a nós mesmos, do que diante de Deus. Se o nosso coração estiver imundo, Deus não vai se impressionar com o templo, nem com nenhum evento ou programação que você possa fazer na igreja, nem com uma música bonita que você possa tocar na igreja, nem com uma pregação bonita que você possa fazer na igreja ou num grupo pequeno, nem numa aula boa que você vai dar na escola, nem numa grande obra. De repente, como eu vi há pouco, um grupo de católicos vão fazer um restaurante social para almoçarem aqui no bairro do Espinheiro. Que iniciativa legal, vai abençoar a terra. O que Deus está falando aqui para Ageu não é esse restaurante que eu quero, não é esse templo que eu quero, não. O que eu quero é o seu coração. O que eu quero é perpetuar a minha aliança através de você, com a minha autoridade e o meu poder na terra, com um coração que é contrito e entregue diante de Deus, na presença de Deus. Por isso que ele termina dizendo a Zorobabel, esse nome assim bem bonito, que era ali dele que vinha Jesus. Ele era essa linhagem que está se desenvolvendo, que vai com o seu descendente pisar a cabeça da serpente, vencer a morte e o pecado, que é Jesus. Dizendo a Zorobabel o seguinte: o teu reino, o teu governo, ou essa aliança que eu tenho com você, ela vai ser para sempre. E ela é para sempre por causa de Cristo, que é descendente desse Zorobabel aí, conforme Mateus capítulo 1 você vai ver. Mas diz o texto lá que ele vai trazer sobre Zorobabel, ou a Zorobabel, ou a todos aqueles que estão debaixo dessa aliança, um anel, que é um anel de selar. Você sabe o que é esse anel, não? Esse é um anel poderoso. Esse é o anel pelo qual o imperador do Medo-Persa, Ciro, Xerxes, todos eles selavam uma lei de tal maneira que não tinha como ninguém revogar. Esse anel de selar é o anel que tem a maior autoridade em todo o mundo. Pense se dissesse para a gente assim: eu vou lhe dar a canetinha do Barack Obama, ou do Putin, lá da Rússia, naquela região que ele domina. Vou lhe dar a canetinha. O que você assinar, está assinado, amém? Está dizendo para o povo assim: vou dar a eles o anel de selar.
Mas quando a gente pensa em autoridade, a gente pensa logo em poder, pensa logo em uma glória, vou poder mandar, vou poder fazer o que eu quiser aqui na terra. Ronaldo Lidório, no livro Sal e Luz, ele diz o seguinte: a autoridade de Deus na vida da gente tem um único objetivo: fazer a vontade de Deus. Por isso Jesus falou assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. De maneira que, debaixo da autoridade de Deus, você e eu podemos abalar Recife. Amém? Debaixo do poder do Espírito de Deus, eu e você podemos abalar Recife. Amém? Foi fraco agora. Debaixo da glória de Cristo, eu e você podemos abalar essa terra aqui. Amém? Debaixo da autoridade do anel de selar, você é crente, irmão, presta atenção. Esse anel está sobre você e sobre mim de igual maneira. Nós somos sacerdotes de Deus aqui na terra. Esse anel está sobre você e sobre mim de igual maneira, e com o mesmo objetivo: fazermos a vontade de Deus. Não é para ninguém ser maior do que ninguém, não tem isso não. Fazer a vontade de Deus, esse anel em Cristo, que é a autoridade de Jesus, que ele disse: me foi dada no céu e na terra, e eu dou a eles. E eu dou a eles para eles fazerem a tua vontade, fazer discípulos de todas as nações. Essa autoridade de Deus está sobre a sua vida, para essa terra se abalar. Ou lá a cidade, o trabalho, onde você for, a cidade, o país que a gente for, para fazer abalar, porque é a autoridade de Deus habitando em nós. Nós somos a casa de Deus nessa terra. E a casa de Deus não é para nos fecharmos, ou para existirmos em nós mesmos, mas é para abençoar essa terra, é para abençoar Recife e por onde a gente passar. Mas como nós temos falado aqui constantemente, parece que o nosso problema não é a percepção de que nós podemos abençoar a terra, nós podemos reconstruir Recife. Parece que o nosso problema é um coração que não tem se consagrado a Deus, não tem buscado a Deus, não tem vivido na presença de Deus, não anseia pela glória de Deus, não vive debaixo da autoridade de Deus, não se consagra completamente a Deus. Aquele coração que é dividido, aquele ânimo que é dobre, aquela luta terrível que faz com que a gente continue reinando e reinando e dizendo: porque eu sou Deus, eu é quem mando, as coisas servem para mim, enquanto na verdade a cruz e o Evangelho nos chama a uma conversão profunda, dizer: tudo é teu, tudo é para a glória do Senhor, e eu quero esse Deus, eu quero a glória desse Deus aqui na terra de Recife, aqui na minha casa e também nessa igreja na qual o Senhor me colocou para fazer parte. Eu quero de verdade o que Isaías fala no capítulo 64: se fendesse dos céus, se o Senhor descesse, o Senhor ia tocar fogo nos gravetos, fogo de Deus no nosso coração, fogo do Espírito na nossa alma. E é lá que ele diz também que as nossas obras, a nossa justiça própria, não passa de trapo de imundície na presença de Deus. Mas é lá que ele diz também que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se ouviu desde lá a antiguidade, Deus além de ti, e trabalha por aqueles que nele esperam. Amém. Amém. Vamos orar? Se puder curvar sua cabeça. Ó Senhor, você pode orar no seu lugar, Senhor. Porque de que adianta as imagens, a palavra minha, o que for, se o Espírito não mexer, tocar seu coração, a palavra do Senhor não prevalecer, irmão. Você pode orar ao Senhor, dizer ao Senhor o quanto você quer, mas também se posicionar, dizer: Senhor, eu quero viver para a Tua glória, eu quero viver com a glória do segundo tempo, eu quero viver debaixo da Tua autoridade, eu quero viver pelo Teu Espírito, eu quero, Senhor.
a glória do Senhor enchendo a terra. Eu quero ver essa glória enchendo a terra, como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar. E você pode orar, se consagrar ao Senhor. Se você estiver fazendo essa oração, eu queria que você ficasse de pé para a gente orar junto. Deus, toma minha vida e usa ela para a tua glória. Eu quero abençoar a cidade de Recife. Se você estiver fazendo essa oração no seu coração, eu queria que você ficasse de pé e a gente vai orar junto ao Senhor, clamando: Deus, aviva a tua obra, vivifica o meu coração, restaura a minha terra. Você fica de pé no seu lugar. Ó Senhor, Deus eterno, Deus todo-poderoso, Senhor, cheio de glória e poder. A gente está aqui em pé, mas a melhor posição seria de joelhos, seria prostrado mesmo na tua presença, que é gloriosa. Mas a gente está aqui se posicionando, Senhor, como teus filhos, dizendo para ti: Pai, faz a tua vontade na nossa vida, enche-nos com teu Espírito, aviva a tua obra em nosso coração e nos usa, Senhor, para abençoar essa terra, para a glória do teu nome, Senhor. Tu sabes aqui, Pai, cada um de nós amanhã, cada um vai estar envolvido em uma área, em um local, até em uma cidade diferente, um bairro diferente, em contexto, se movendo, se locomovendo, convivendo com pessoas que não te conhecem. Deus, em nome de Jesus, Pai, usa-nos, Senhor, como, ó Deus, o povo que é o povo que se chama pelo teu nome aqui na terra, Senhor. Levanta-nos como igreja, Pai, para a gente construir essa cidade para a tua glória, Senhor, para a gente almejar de verdade a revelação do Senhor, a glória do Senhor, a obra do Senhor, o avivamento que vem do teu Espírito, Pai. Quebranta o nosso coração. Nós queremos nos consagrar somente por uma coisa, Senhor, para fazer a tua vontade, Pai. Então nos abençoa, restaura-nos, restaura a tua obra em nós, em nome de Jesus, amém.